Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Novidade pra você, Zé Bom Lanches, uma delícia de lanches, é bom demais! Trabalhamos com um verdadeiro catupiry e na compra de um lanche especial, você ganha um refri 600 ou um suco. E não para por aí, leve 2 especiais e ganhe um refri de 1,5 litro. Inacreditável, lanches de 40 centímetros. Fone 991411779 ou pelo WhatsApp 99638-8081. Boa noite, telespectadores da TV Cidade. Com muito orgulho, com muita satisfação, iniciamos aqui mais um programa bate-papo com Francisco Eling, aqui na TV Cidade, canal 3 da NET, a TV que tem a cara do Brasil. Falando sempre em nome dos nossos patrocinadores especiais, Construtora Araújo Simão, 10 na construção do Vale do Paraíba, é o top 10 das construtoras. Cantina Gadioli, da nossa amiga Verona, também tudo. Ela sozinha consegue concorrer com a festa de Quiriri inteira. E não tem o que falar, né? É aquela cantina que não cobra 10%, não cobra estacionamento, não cobra cover artístico. Tem que viver cheia, né? E também laboratório de análises clínicas Oswaldo Cruz. Se existe alguma coisa de saúde que funciona nessa cidade, nessa região, é o laboratório Oswaldo Cruz. Nosso amigo Dr. Domingos, do coração, sempre trazendo tudo que é de novidade na saúde e sempre nota 10. E eu trago dos três, né? Do Carlinhos da Araújo, da Verona, do Gadioli e do Dr. Domingos. Um abraço aos convidados de hoje, que eu já agradeço por estar aqui para a gente. O presidente do PSOL Taubaté, o professor Fernando Borges e o professor Silvio Prado. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre a política municipal, estadual e federal. Isso aí. Boa noite, Chico Eling, né? Boa noite aí aos telespectadores da TV Cidade. Estamos aí para bater um papo sobre política, né? Sobre cidadania, sobre a participação das pessoas. Acho que é importante, né? Um espaço democrático aqui na cidade, uns poucos espaços democráticos onde a gente pode participar, falar, né? Colocar o nosso ponto de vista, nosso posicionamento político. E nós estamos aí para fazer essa conversa. Antes de começar, eu queria falar de 2 assuntos, né? Um pouquinho triste e o outro alegre. Mas é uma semana, né? Hoje está fazendo uma semana que a gente perdeu aí em seguidas, né? Nosso amigo Pini, que era amigo de todos nós aqui, uma pessoa fantástica. O vereador Carlos Peixoto, de uma forma, 43 anos também, num acidente. Depois veio o engenheiro Antônio de Lourenço, que é o Fino, nosso filho do Dr. Carmelo. E ainda hoje também a dona Olímpia, mãe da Sueli Rezende, mãe do Marquinhos, lá
Serrinha. do Serrinha. Então, pessoas muito boas e que a gente perde aí, né, uma semana muito triste. Mas, ao mesmo tempo, a gente comemora alguns aniversários importantes, que a gente deixa alguns abraços aí, né? Hoje, o Sérgio Roberto, que é fã do nosso programa, que não perde um programa nosso, pai da vereadora Loreni, ele não perde um programa. Quando ele perde aqui, ele fica desesperado, né? Que eu assisto, aí ele assiste no domingo, ele assiste na internet. Então, um abraço para o Sérgio Roberto, um abraço para o engenheiro Salvador Courier. E ontem, o nosso convidado de hoje, o Silvio Prado, também comemorou o aniversário e estamos tendo a chance de ele vir comemorar aqui com a gente. Então, o telespectador de casa pode esperar que tem pizza depois do programa, por conta do nosso ex-candidato a prefeito. É verdade. E o programa deixa aqui uma lembrancinha para você. Você fica representando os outros aniversariantes. Sim. Você leva essa... É uma lembrança para trabalho, né? Mas... Sim, para registrar os bons momentos, né? Agradeço o convite, Chico. Agradeço a homenagem. Boa noite aí aos telespectadores. E pêsames a essas famílias que perderam essas pessoas queridas. Também a companheira Bernadette, que perdeu num acidente automobilístico, meu irmão também. Também, Bernadette, sim. Então, uma semana realmente bem forte, né? Bem forte, bem triste, exigindo da gente um pouco a mais daquilo que a gente está dando em função da situação horrível que o país vive, né? Mas a luta continua, a esperança permanece e a nossa teimosia, não sei de onde vem tudo isso, né? A gente persiste. Persiste porque acredita que não nascemos para as trevas, né? A gente nasceu para ser luz mesmo. Nem que seja um palitinho de fósforo, né? A gente tem que clarear em algum lugar. E como eu faço 20 anos de idade, sou jovem pra caramba, né? O Fernando tá rindo ali. Mas o Fernando ele ri à toa, deve ser rico. Como eu faço 20 anos de idade, ele não acredita. Eu não sei se o Fernando é rico. Eu tenho um professor que eu conheço que tem um apartamento. É o único que tem um apartamento em Paris que dá aula aqui. Eu não sei se o Fernando também. O Fernando é capaz de ter um em Lorena, né? Mas eu não sei se ele tem em Paris. Então, mas é isso aí, a gente ri porque a riqueza nossa é outra, né? É outra, mas tudo bem. Estamos seguindo. Eu acho que vale a pena, eu acho que esse momento aqui, em que a gente está passando em Taubaté, São Paulo, no Brasil, é um momento de muita luta e está provando se a gente tem mesmo esperança e tem determinação em conquistar as coisas. Porque a cada dia um palhaço, no mau sentido, monta uma lona de um circo e apronta a deles e acha que a gente vai rir das brincadeiras que eles fazem. Todo dia alguém arranca, tira uma página da Constituição, coloca no chão, pisa em cima, joga no cesto, segue em frente e quer que a gente ache normal. A gente não acha normal, né? Vamos seguir o nosso caminho, dizer, vocês estão errados, o caminho não é esse, nós não vamos dar tiro em ninguém, verdade? Mas já andaram tomando. Já estamos tomando, mas a hora que a gente der tiro também, sai de baixo. Não estamos aqui para dar tiro em ninguém, porque já estamos provando que o caminho que nós tomamos é o correto, da mobilização popular. Lentamente a população está se conscientizando que o país entrou num buraco, não entrou, foi jogado num buraco por mãos bem conscientes do que estavam fazendo. E a resposta nossa, eu acho que sofrida, mesmo assim está sendo positiva. Lembrar aí que não tem apartamento no meu nome. Não é meu apartamento de Itaguara. Mas se tivesse, alguém já tinha desapropriado, né? Porque o enfrentamento é tão grande que provavelmente já tinham me tirado, né? Para passar o apartamento meu para algum policial militar, né? Sei lá. Mas os dias são muito duros, né?
duros enfrentamentos políticos, duro nas escolas, né, duro na atividade sindical. E as pessoas precisam mesmo se conscientizar, né, para poder participar efetivamente desse processo. Né? Não deixar que ninguém decida por elas, né? Ninguém determine através da mídia o que elas têm que pensar, o que elas têm que fazer, porque muita manipulação, muita influência levando o país para o buraco. Né? Esses dias eu estava conversando com um empresário ali na região central da cidade, né? Ele falava do setor dele, que é o setor óptico, né? O saudoso Pini, inclusive era afiliado do PSOL, e ele falava, né, que o capital estrangeiro entrou no mercado e não tem desenvolvimento nacional, né? Tudo isso aconteceu de alguns anos para cá e coincidentemente é na mesma época desse golpe. Então o setor de desenvolvimento nacional, né, de pesquisa, desenvolvimento nacional está dando espaço para o capital estrangeiro, e é exatamente esse o propósito, o objetivo dessas pessoas que decretaram o golpe no país, né? Vender o petróleo, vender não desenvolver tecnologia no país, deixar o país investir, né, em estrutura, né, para que o país fique fragilizado e se torne aí um país subdesenvolvido da América do Sul. Acho que esse é o grande propósito, né? E o nosso propósito é resistir a tudo isso, né? Fazer com que as pessoas acreditem que a luta e a resistência vai fazer frear essa fome, né, por vender o capital nacional para os interesses americanos, interesses que a gente sabe qual que é. Então, a nossa grande luta é essa, né? Nós não lutamos para ter o nosso apartamento, nós não lutamos para poder viver em benesses, em situação de conforto, né? Nós lutamos pelo futuro das próximas gerações. Acho que esse é o grande objetivo e o grande desafio nosso. Você sabe, a primeira mensagem do dia aqui hoje, né, vocês estão falando em esperança, em luta, né? É uma pessoa que eu represento, assim, eu gosto muito de ver a luta dela, que não é de hoje, que é a Benedita Cesário. Ela está deixando um abraço aqui para vocês dois e para mim, então eu faço questão de registrar, porque se existe alguém nessa cidade que te vê, né, lutando a vida inteira, é ela. E ela é um retrato, Chico, é um exemplo claro da resistência. Fez resistência quando tinha lá uma cooperativa de reciclagem, fez resistência ao poder político da cidade, por isso teve inclusive retirado a sua moradia. Sim. Né? Tinha lá um apartamento no SECAP e queria fazer os acordos, queria pagar o apartamento dela, mas por conta dessa pressão política, dessa perseguição política, ela foi uma das vítimas desse tipo de conduta, que é uma conduta lamentável. olha, Chico, duas coisas que eu estou percebendo muito nesse momento e que me deixa feliz, não porque sejam coisas essencialmente boas, uma delas não é boa, não. Mas a que é boa é que os golpistas, de maneira geral, inclusive tem uns em Taubaté que eu quero encontrar com eles, do azar e no encontro, sabe, Chico? Eu perguntei, escuta, como é que está a sua obra, para perguntar? Por que saíram para a rua, se vestir de amarelo, ganhar dinheiro de empresário em São Paulo para fazer movimento aqui, e agora estão aí fazendo de conta que não tem nada a ver com o assunto, e eu queria perguntar para eles o que estão achando da grande obra que eles ajudaram a fazer, né? Que é brecar uma economia que estava em crescimento, e em nome de uma falsa moralidade, criar todo esse trauma aí. Então, para mim, nesse momento, o grande lance é o seguinte: não dá para você ter ilusão mais, entendeu? As pessoas chegaram num determinado momento que elas querem uma determinada coisa, mesmo que o grosso da população não queira. É o meu interesse que tem que prevalecer e tchau, como o Fernando colocou aqui agora. Você contrariou o interesse do capitãozinho, do coronelzinho do lugar, você vai dançar, né? Você vai perder o mínimo que você tem. Então a sociedade nossa, que para mim sempre foi dividida, agora está claramente dividida. Tem dois lados, não tem... Um lado vai ter que ceder, agora os trabalhadores não podem ceder mais, porque cederam tudo. A outra coisa que eu acho aí tremendamente positiva é que há uma resistência que foge a sindicato, que foge a partido, e principalmente a partir da juventude, né?
que eu estou vendo aí uma juventude não idiotizada. Infelizmente tem muito jovem idiotizado. Eu não quero cortar você não, mas quando não. você fala nisso, o ato que você fez na Santa Terezinha domingo, Sim. eu estava ali, fiquei acompanhando, fiquei do lado um pouco, mas muitos jovens começaram a chegar, né? Jovem. É lógico, alguns para escutar o rap, outros para escutar alguém declamar, mas é assim que começa, Mas você não assim, acha? eu acho. Então. E tinha muitos. Muito. E o rap é uma linguagem agressivamente jovem, poeticamente jovem, e que é a linguagem, é uma das linguagens da juventude. E não é qualquer jovem, é o jovem da periferia, é aquele desassistido pelo Estado, que mal frequenta uma escola, que não tem posto de saúde, enfim, que é abandonado, que é vítima, inclusive, até da violência policial, aquela coisa toda. Esse jovem, principalmente, esse setor da população, está percebendo que as formas tradicionais de organização, se elas são válidas ainda, elas não contemplam como um todo o que elas desejam. Então estão se organizando em coletivos culturais, como você viu aquele pessoal de Pinda, maravilhoso, né? Sim. Então, porque esse momento da história é o seguinte, é o momento da decisão. O que é que a gente quer do Brasil? Que a gente retorne definitivamente para o século XIX, que cada um tem uma chibata e escolhe seu escravo para surrar em praça pública, ou a gente deseja uma sociedade onde as pessoas são minimamente iguais, né? Uma sociedade sem concentração de renda, uma sociedade sem um judiciário canalha como esse que está aí, essas togas pretas vendidas, bandidas, compradas por quem oferecer mais dinheiro para ela. Um país que tem uma imprensa democrática, um país ser civilizado, é o que a gente deseja. Sim. Nada mais que isso, civilizado. Olha, agora, essa semana eu tenho recebido lá do Belém do Pará, umas mensagens de uma amiga minha, que ela fala assim, Belém do Pará, hein? Às 6 da tarde, Fernando, o comércio fecha por ordem do crime organizado. É toque de recolher. E ela falou, Belém não é uma cidade suave, é quente, então eu tenho que ficar dentro da minha casa, eu não posso sair para conversar com meu vizinho, porque ela não sabe se é setor da polícia, dos milicianos, do crime organizado, uma equipe que para a cidade, culto evangélico, missa depois das 6 não tem, quer dizer, e a intervenção é no Rio de Janeiro. Você percebeu? Do final de semana, nesse final de semana, mataram 30 em Belém do Pará. 30, mataram 30, e gente que ela conhecia e que ela nunca suspeitou que tivesse algum envolvimento, nem sabe se tem. Então, veja bem, não é esse o país que a gente quer. Sim. Entendeu? E esse momento, ele é importante porque sinaliza, olha, ou vamos para esse lado, do lado da barbárie mesmo, né? Ou a gente, em muito esforço, vai para o lado, digamos, da civilização. Não sei se é essa a palavra correta, mas entre a treva e a luz, a gente tem que optar pela luz. E temos que lutar. E tem um setor, tem vários setores da população que não vai deixar barato, não estou falando que vai partir para a violência, não é isso, mas a postura diante da vida, de fazer coisas novas, coisas diferentes, coisas boas, vai minar essa porcariada toda que esses patos amarelos fizeram, que esses golpistas fizeram, que esses canalhas fizeram, e que nós vamos ter que corrigir de uma certa maneira. O Fernando, eu falo mais do Fernando, porque o Fernando está nativo ainda, você não está dando aula mais, né? Você já aposentou, né? Eu me aposentei. Você está só eventual, né? Eu não, nem eventual. Nem eventual. Não. Mas o Fernando está sofrendo ali na pele um golpe com as salas de aulas, que estão para fechar e que estão... Na verdade, a política educacional do Estado de São Paulo, do município, da nação, ela não representa os interesses da população, né? A escola que é oferecida para esses jovens é uma escola bem diferente daquilo que os jovens mereciam, gostariam de ter, né? Então cria uma angústia muito grande na escola, né? Você tem um aluno que não está satisfeito de estar numa escola totalmente desorganizada, o professor desvalorizado, sem motivação nenhuma de trabalhar. Então esse contexto é um contexto extremamente complicado, né? O Estado que quer uma sala com 40 alunos com uma extrema dificuldade de aprendizagem, o professor não tem condições de atender com qualidade esses alunos, né? Cria um contexto, né? Um caos educacional, né? Então, diante disso, o que acontece na política, ele tem o seu reflexo, né? Na política educacional também, né?
Nós estamos vivendo agora 20 anos sem investimentos, não vamos ter investimentos novos na educação, na saúde, na segurança pública. Foi isso que esse colegiado aí da Câmara dos Deputados votou, né? Essa é a herança do golpe, né? O golpe decretou para a gente que nos próximos 20 anos nós não podemos sonhar com educação de qualidade. Nós tivemos duas reformas aprovadas assim, bem significativas, né? A reforma trabalhista, que dizia que era para promover o emprego, nós tivemos 500 mil trabalhadores perdendo o emprego depois da reforma trabalhista. Sim. E o que é pior, né, nós tivemos um voto favorável pela reforma trabalhista de uma deputada de Taubaté. Nós tivemos uma reforma do ensino médio que abre as portas para a educação à distância, para a terceirização, para o sucateamento da educação, também com o voto da deputada que, por sinal, é professora. Então, o político, quando ele vota assim, sem ter consciência daquilo que está fazendo, ele pode produzir o bem para a sociedade, mas pode produzir o caos para a sociedade. Nós estamos vivendo um momento que um candidato à direita prega o ódio e o fascismo, isso contamina todos os ambientes onde a gente vive. Sim. Contamina a política, contamina a educação, contamina a sociedade, contamina os moradores, os vizinhos, os amigos. Academia, ginástica, o clube, está tudo todo lugar está contaminado por conta desse discurso de ódio. Né? Discurso de ódio, um discurso fascista, que não leva, que não traz benefício nenhum. Então eles estão querendo acabar com o país para dizer que o outro lado que governou o país durante 13 anos não servia. Então, por favor, garanta democraticamente os votos, vá ao poder e faça o melhor. Né? Porque essa direita já teve representantes no poder e não fez absolutamente nada. Né? O povo passou por situações bem complexas, que não tinha acesso à universidade, não tinha acesso à moradia, não tinha acesso a um grande número de coisas, e essa situação que está sendo gerada agora a partir do golpe é uma situação que coloca a população assim, numa dificuldade muito grande, né? E nós precisamos reagir com isso, né? Esses golpistas, eles não podem evitar que a democracia se desenvolva no nosso país. Nós temos que ter eleição, todas as pessoas que quiserem ser candidato têm que ter o seu direito de ser candidato. Nós não podemos, né, fazer com que a vontade popular fique abaixo da vontade do poder econômico. Os empresários estão cortando os empregos para poder contratar intermitentemente. É isso que estão falando. E a gente, tem gente, por exemplo, eu posso mostrar isso, reclamação de empresa que diminuiu em 35% o salário das pessoas, lógico, junto com, não diminuiu o salário, mas diminuiu também a jornada, né? É o layoff. E você vê a pessoa que está acontecendo aquilo e continua apostando e apostando que isso vai dar certo. Quer dizer, a pessoa não consegue enxergar na própria pele dela, ela perdendo dinheiro e continua achando que a coisa vai a gente tem que voltar aqui, é um assunto que não dá para aprofundar aqui agora, mas o empresariado brasileiro herdou aquela mentalidade de dono de escravo. Sim. Porque você aceitar como fundamento para desenvolver o país essa reforma trabalhista, ou você é muito cego mesmo, ou então é de uma maldade intrínseca, uma coisa que tem que ser colocada na pauta do dia, porque o que nós vemos, na verdade, porque veja bem, Fernando, o PT governou o país durante 13 anos, ele começou um processo de fazer com que o Estado se aproximasse e fosse servir a população. Ele começou um processo. E não foi tão profundo como a gente queria, até por uma questão de tempo. E essa direita reagiu de uma forma animalesca. Sim. Não, isso aqui é nosso, né? Aqui sempre tivemos escravos, e não é agora que a gente vai ter trabalhador livre, assalariado, com dignidade, com direito às coisas boas que nós temos. Então, veja bem, há uma patologia, há uma certa doença no setor do empresariado brasileiro, que acha que o trabalhador não tem direito àquilo que o mundo civilizado já conquistou há 200 anos. Né? É isso que assusta no Brasil, o cara te chamar de comunista, de qualquer outra coisa parecida, pelo fato de você exigir o que está escrito na lei, que foi feito democraticamente.
Então, não, você é comunista, você é subversivo, você não ama o país. Como? Está escrito na lei que você tem que ter isso, assim como a escola de qualidade. Sim. Agora, exigir escola de qualidade, exigir saúde, exigir segurança, transporte, tudo aquilo que dignifica o ser humano, que não é novidade nenhuma, você passa a ser uma pessoa que recebe o foco de subversivo, de pessoas que não querem o bem do país e por aí afora. Isso é muito triste. Então, o Brasil precisa passar, na verdade, por uma reforma muito profunda de mentalidade, né? E tem pessoas olhando a vida simplesmente pelo ponto de vista religioso, né? Como se a política religiosa, como se um governante amanhã fosse sentar naquela cadeira, fosse dar um tapa na mesa e resolver tudo. Não é assim. O Lula aprovou. Não estou fazendo defesa do Lula, que a gente aqui é do PSOL, inclusive, tem críticas ao Lula, ao PT, mas o Lula provou que, apesar de todos os erros que o PT cometeu, né, que não são tantos assim como falam, é possível conversar e, sem mexer nos interesses dos grandes poderosos, dá para você fazer alguma coisa séria nesse país. Agora, se você mexer nos interesses dos poderosos, dá para fazer muito mais. Tipo, taxar grandes fortunas, fazer uma reforma agrária, fazer com que o Estado brasileiro seja realmente um Estado democrático, popular, que atenda aos anseios da população. De verdade, aí você cria um país novo. O PT apenas ensaiou, deu alguns passos na direção desse país novo e já alvoroçou um punhado de pitbull que se vestiu de amarelo e saiu para a rua, inventando fantasma em cada ponto. E aí, agora, por isso que eu chamo a atenção, quero cobrar desses camaradas aí, o que eles acham da obra que eles fizeram. Porque se ainda estão se segurando em algumas pontas, como o Fernando colocou, o capital internacional está chegando para tomar esse país para ele. Se esses pequenos empresários que foram aí bancar essa palhaçada do pato amarelo na rua, vai estar amanhã, talvez, comendo na fila do Bom Prato. Vocês imaginem que são as cidades que recebem da Petrobras, né, a volta, né? Sim. O royalty. Essas cidades, o senhor que está se entregando o pré-sal a todo instante, né? Então a coisa está caminhando por um lado que a gente não. Você imagina uma São Sebastião, Campos, Santos. Isso nós estamos falando as mais diretas, né? O Rio de Janeiro. Agora, e tem as indiretas, onde passam o petróleo é só um exemplo. Quando a gente estava discutindo, por exemplo, como é que ia usar, né, os royalties do petróleo, do pré-sal, né, como é que ia utilizar isso, se era na educação, se era na saúde, hoje em dia já não discute mais isso, discute qual é a vantagem que vai ter de vender o pré-sal, de vender essas coisas para o capital estrangeiro. Né? Então é um retrocesso muito grande, né? E o retrocesso acontece com relação ao interesse, né, americano, europeu na Amazonas, né? O interesse, por exemplo, na educação brasileira, através da educação à distância, né? A educação virou uma mercadoria, as pessoas estão olhando para a educação não como a grande oportunidade de transformação da sociedade, mas a oportunidade de se ganhar dinheiro e de ganhar dinheiro do próprio Estado fazendo educação. Né? Você tem questões, por exemplo, como saúde, né? Se discutia se o SUS tinha problema ou não, agora se discute propriamente acabar com o SUS para que a iniciativa privada venha ganhar o dinheiro, venha sacrificar o trabalhador. Né? Nós temos um país que não tem sistema público de saúde. Né? Temos o próprio Estados Unidos, por exemplo, o Obama teve uma dificuldade muito grande em implementar um sistema público, um investimento público de saúde. Por quê? Porque lá os interesses privados eles se sobressaem. Né? A indústria do armamento, essas indústrias elas que tocam, na verdade, a política interna do país. Né? E os presidentes são bonecos, né? Fantoches da mão dessas pessoas que tentam comandar o mundo. Então eles tinham uma dificuldade muito grande em comandar a América do Sul, né? Com a presença de um governo petista. Eles tinham uma dificuldade, porque o governo petista, além de promover algumas mudanças sociais, ele disseminou isso para alguns países da América do Sul. E isso faz com que eles tenham uma raiva muito grande, capaz inclusive de manipular o próprio judiciário e manipular as decisões e intervir, inclusive, na democracia do país. Né? O país está abrindo espaço para esses interesses. Né? As pessoas precisam ter inteligência, porque por trás disso não é uma disputa de dois polos políticos no Brasil, não é uma disputa
do interesse internacional com o interesse da população. Fernando, Silvio, só para você ter uma ideia, nos últimos 10 meses, o combustível, né, a gasolina, o petróleo, né, aqui para nós, subiu 38%. São Paulo, hoje, tem 14 mil ônibus na rua e tem 300 ônibus elétricos. Quer dizer, então você vê que eles não têm nenhum interesse de levar isso para frente. Quer dizer, é vender mesmo, passar para o capital estrangeiro e eles ganharem o que querem. Né? Enquanto isso, a população está à espera de políticas públicas. Né? Essa semana nós vimos em São Paulo um incêndio criminoso, não é isso? O Brasil tem 7 milhões de demandas habitacionais, gente. É muita demanda e não tem política habitacional nenhuma para essas pessoas. Então, o que significa isso? Significa que a população ela não está tendo as suas necessidades atendidas, né? Outros interesses estão por trás disso. Aliás, quando você toca nesse incêndio, né, foi maravilhoso, né? O presidente tentou ganhar uma popularidade em cima, saiu de lá chamuscado, né? Foi muito bonito. E exatamente no momento, vocês que são do PSOL, que está comprovado que o assassinato da Marielle, as câmeras foram desligadas um dia antes. Isso. Quer dizer, né, todo um conjunto de fatores que mostra os aspectos do golpe, né, a continuidade do golpe. Né? Nós estamos vendo, por exemplo, que um prédio público do governo federal e o próprio governo municipal lá não teve iniciativa nenhuma para transformar a vida daquelas pessoas com um conjunto habitacional popular para que elas pudessem sair dali. Não teve iniciativa nenhuma, né? Então, quer dizer, é uma série de responsabilidades das pessoas que, sabe, não estão assumindo a responsabilidade do poder público. Fernando, eu falo uma coisa, as pessoas acham que eu sou radical, mas não sou não. A classe dominante brasileira trata o povo como lixo. Lixo. Sim. Descartável. Toda cidade que você vai, você encontra pessoas dormindo pela rua. Aí se fala assim, mas é a droga, é o álcool, é o crack, tudo bem. Mas por que será? Será que é só isso mesmo? Aí você para conversar com essas pessoas, você vê que a vida deles é uma coisa muito mais complexa, que ultrapassa essa simplificação que fazem. Então, aí se você pegar toda a história do Brasil, é esse o procedimento. Esse prédio, eu não acompanho o lance do prédio, mas diz que a forma que um bujão de gás não é capaz de derrubar um prédio dele, mas foi o prédio da Polícia Federal, né? Foi, que até 30 anos atrás. Prédio de 26 andares. Os caras foram capazes de fazer um acordo com os caras para eles usarem até o 14º e depois não usar o resto. Né? Para aí. Tá entendendo? É brincadeira, né? Então você veja bem, então você mata uma vereadora no Rio de Janeiro, você atira na caravana do presidente Lula, você atira no acampamento, você mata 30 em Belém do Pará, você, entendeu? Você vai matando. Quer dizer, aí eu questiono as pessoas, isso é país cristão? Né? Cristão? Mas que país cristão que mata 60 mil por ano com arma de fogo e não está em guerra? Né? Então as pessoas têm que reavaliar aquilo que elas pensam e aquilo que elas acham que são. Porque é impressionante. Você tem um incêndio, um prédio daquele que desmorona, um prédio, você é engenheiro, Chico, um prédio daquele, eu acho que é para durar 150, 200 anos. Eu não tenho dúvida daquele prédio veio abaixo, porque aquilo foi o sistema elétrico que entrou em curto-circuito. Eu faço um laudo sem estar lá, entendeu? Tá. Porque do jeito que ele caiu... Não é verdade? Então, as pessoas pobres, eu digo o índio, o pessoal do campo, o pessoal da periferia, tudo tratado como coisa descartável. E a elite brasileira, ela não tem essa preocupação, ela está com o corpo aqui dentro e o coração lá fora. Então, a população tem que se aperceber desse procedimento, dessa situação, e começar a elaborar uma política que coloque essa elite no lugar dela. Então, né? mas eu acho que os canais de televisão são o maior culpado disso, né? A imprensa, a mídia. Porque é o seguinte, você pega o nego declarando na rede social, estou indo morar em Portugal, eu não aguento isso aqui mais. Só que tem uma coisa, o governo de Portugal está muito bom, é um governo socialista. Entendeu? Então o cara não sabe nem o que está falando, né? Ele não sabe nem
Não, inimigos. Aquelas pessoas que eu mais conheço e que se dizem patriotas, não são patriotas coisa nenhuma, porque no primeiro momento eles pulam fora. Eles ficam enrolados na bandeira do Brasil, minha bandeira jamais será vermelha. Eu estou muito preocupado com o cor da bandeira, porque bandeira para mim, Chico, bandeira de um país para mim, é o cidadão com seus direitos atendidos. Se a minha bandeira é rosa, vermelha, verde, transparente, ou ela não tem cor nenhuma, estou um pouco me lixando. Para mim, a bandeira do país, esse menino aí, o Fernando, você, eu, essa população, essa é a bandeira. É aquela velha história que Jesus fala, né? Que a Bíblia fala, eu não sou expert nisso, eu falo o seguinte: se você passar o dia inteiro ajoelhado rezando numa igreja, você não vai resolver muita coisa diante de Deus se você não amar o seu próximo. Sim. Então, de que adianta eu ir para a praça, meter a mão no peito, cantar o hino nacional, chorar diante da bandeira, se eu estou pouco me lixando para as riquezas do país que está indo embora, para o assalto do capital internacional. Então, civismo, por favor, não fale em civismo para mim. Porque toda vez que aparece um cidadão com postura de civismo, cantando um hino, amando a bandeira, eu vejo um canalha na minha frente. Me perdoe se eu estou exagerado. Não, porque não é. Respeito quem tem amor à pátria, mas amor à pátria, acima de tudo, é amor ao seu semelhante. Quer dizer, vamos traduzir em práticas reais, que o seu semelhante tenha um sistema de saúde que garanta a saúde dele, tem uma escola que ele possa se instruir, receber conhecimento universal, tem uma polícia que não o confunda conforme a cor da sua pele, né? Tenha direito a uma habitação e não tem que pagar 50 anos para morar numa casinha simples. Isso para mim é civismo. O resto é brincadeira. Há um século que eu não canto hino nacional mais, porque toda vez que eu vou cantar o hino nacional, eu encontro um punhado de picareta com a mão no peito, e a gente sabe que esse picareta é antinacional e não está disposto a ajudar um cego a atravessar a rua para melhorar o país. É verdade. O que eu mais, por exemplo, apoio na rede social, os caras falam para mim: ô Chico, você usa Lacoste, você usa Bloxfield e está defendendo isso? Toda hora está escrito isso. Acho que vocês já devem ter visto. Quer dizer, para aí, mas eu tenho que falar, eu não sou, né, não estou filiado ao PT, não tem, mas o seguinte, o Lula tirou 13 milhões da linha da pobreza. Mas eu pergunto, será que o cara sabe o que é a linha da pobreza? Aquela linha da pobreza é aquele cara que vivia com menos de 100 reais por mês. Quer dizer, é brincadeira. Né? Mas o que incomoda essa população não é o fato de ter saído esses milhões da linha de pobreza. O que incomoda é ter que dividir o mesmo voo para ir para Nova York, para Paris. O que incomoda é ter que frequentar a mesma universidade que essas pessoas estão tendo acesso. O que incomoda, você entendeu? É ver essas pessoas fazendo as mesmas coisas que esses patriotas, esses idiotas faziam. Isso incomoda muito essas pessoas, entendeu? Porque além de ter acesso às coisas, eles querem que os outros não tenham, certo? E essas pessoas que hoje desfilam para as ruas com a bandeira do Brasil são as mesmas pessoas que vestem o boné americano, que vestem a camiseta americana, que vai passar suas férias em Nova York, que vai passar suas férias em Paris. Eles não querem que as outras pessoas tenham acesso. Né? Nós temos muita diferença, né? Muito desacordo com o governo petista, você entendeu? Mas a gente tem que entender que isso, na verdade, é que esse setor, ele não consegue reconhecer o sucesso dos outros. Ele quer, na verdade, fazer sucesso e que os outros tenham fracasso na vida. Só pode ser isso. Né? E não pode se dizer que são pessoas cristãs. Né? Porque se compreendesse o que está escrito na Bíblia, porque se lesse o que está escrito na Bíblia, ou frequentasse, fizesse uma reflexão da sua própria religião, eles iam ver que esse sentimento, essa angústia, esse sentimento, esse fascismo, essa covardia que eles têm praticado não combina com aquilo que eles falam. Então, nós estamos vivendo um momento muito no contraditório. Né? As pessoas falam algumas coisas, mas isso não combina com aquilo que elas são, você entendeu? Então, olha, eu gostaria de ler, eu quero falar um pouquinho do evento de amanhã, que nós vamos ter aí a candidata a governadora do PSOL, né? Vai estar na Demoniana amanhã, então quero que você converse um pouquinho. Mas eu não vou deixar de passar de ler isso aqui, para vocês comentarem um pouquinho. Se for realizado um levantamento de todos os incêndios ocorridos em favelas de São Paulo, em áreas nobres da cidade, vai se constatar que, no lugar onde haviam favelas,
a hoje grandes lançamentos imobiliários de alto luxo. Isto remete a incêndios criminosos em nome da especulação imobiliária. É um pinheirinho com outra cara. É isso aí. Pronto. É o que eu queria. Um pinheirinho com outra cara. Aquilo que eles não foram capazes de cuidar, de promover políticas públicas, eles tratam dessa forma. É uma situação muito complexa, né? E assim, a criminalização do movimento também. Nós não podemos deixar de falar que o movimento por moradia em São Paulo tem aumentado muito. Então, a forma de marginalizar, de criminalizar esse movimento, talvez tenha encontrado aí um incêndio criminoso pela frente. Né? Falar das lideranças, falar dos movimentos, que os movimentos cobram aluguel, que isso, que aquilo, que é uma irresponsabilidade colocar pessoas dentro de lugares como esse, sem estrutura, mas assim, será que é responsabilidade deixar na rua, passando frio, junto com seus filhos? Será que ter alguma responsabilidade nisso? Cadê a política social do município de São Paulo, né? Onde tivemos um prefeito aí por 2 anos que falava, tinha o mesmo discurso da iniciativa privada, que falava que ia resolver assim, que ia resolver assado, que falava mal do antigo gestor da cidade, mas o que de fato fez durante o ano? 2 anos de mandato, não fez absolutamente nada, não promoveu política nenhuma, abandonou a população, né? A população em situação de rua no município de São Paulo cresceu, a vulnerabilidade cresceu, né? E tem outra coisa que precisa ser discutido nisso, né? Por que as pessoas preferem uma ocupação dessa no centro da cidade do que morar na periferia, né? Porque eles estão próximos do emprego, né? A política de moradia, ela tem algum erro nisso. Como é que a pessoa trabalha no centro, vai morar numa periferia e demorar 4 horas para chegar no centro? Existe um erro nisso. Então é lógico que a pessoa vai preferir morar numa ocupação no centro da cidade, onde ela possa sair, trabalhar, ir a pé, não precisar gastar, para poder enfrentar as dificuldades econômicas que elas estão vivendo. Tem uma contradição. Como é que você consegue, o proprietário de um grande imóvel, deixar por 10, 15, 20 anos aquilo vazio? Sem utilidade social nenhuma. É um absurdo, quer dizer. Então, se você não usa... E o prédio federal. Se você não usa... Bom, mas também tem uma coisa aqui em Taubaté. O prefeito comprou um prédio, pagou à vista e ficou 4 anos parado. Mas é que o que não tem aqui em Taubaté, Chico, é os movimentos populares. Porque se tivesse movimento popular, por exemplo, aqui em Taubaté, vários prédios, por exemplo, no centro da cidade, que acabaram se transformando em estacionamento, teriam sido ocupados. Porque é injusto que a população receba uma casa, por exemplo, lá na Secap, que ela pague transporte para vir trabalhar no centro todo dia. Parte do salário dela já vai para o transporte. Então, quer dizer, se ganha um salário mínimo, R$300, já fica com o transporte. Como é que uma pessoa pode viver com o salário mínimo dessa forma? Então, é que aqui... ainda não aconteceu de organizar esse movimento de moradia, porque tem vários prédios, inclusive no centro da cidade, prédios que a gente conhece, por exemplo, na Avenida Tiradentes, tem um prédio bem típico disso, né, do lado do Objetivo, né, porque as pessoas ainda não se organizaram para ocupar esses espaços, né, porque é espaço ocioso, espaço que só serve para especulação imobiliária, que só serve para criar estacionamento, né, uma coisa que... E muitos desses prédios construídos com dinheiro emprestado pelo governo federal a juros baixos, né? Então o dinheiro que podia para um outro setor vai para o setor privado, que deixa encostado, fechado e não serve para a população. Então a situação é essa. Eu vejo assim, essa questão de criminalizar o movimento social, de criminalizar quem luta por justiça, faz parte do nosso atraso, né? É uma situação que pelo vigor das leis, pela naturalidade das leis, deveria ser resolvida, você tem que tentar resolver no tranco, ocupando, chamando a atenção da população. E pior, o duro é você ter que lutar por essas coisas que objetivamente estão transcritas e garantidas na Constituição. O triste, Fernando, é você ter vereadores, deputados, senadores que vêm pegar o voto no portão da sua casa para te trair depois. Você não encontra em Taubaté 2 vereadores, eu acho que eu estou exagerando, que sejam capazes de fazer uma luta de verdade em favor da população. São todos vendilhões. São todos que adoram, digamos assim, que dançam pelo barulhinho da moedinha. Então, veja bem, essa situação nossa. Agora, eu não quero colocar toda a problemática nossa, endereçar essa problemática como solução à eleição. Tem que organizar, como você falou.
tem que ter movimento popular, tem que ter sindicato combativo, gente que tenha coragem de colocar o dedo em cima da ferida e mexer lá, abrir lá. Senão, a gente vai se defrontar com mais tragédias pela frente. Porque a classe dominante brasileira, ela mostra claramente, ela não tem preguiça de matar o pobre. Vou falar só, fechar esse raciocínio meu aqui, eu me afastei muito das redes sociais. E por coincidência, essa semana, eu nem sei porquê, eu entrei num debate com um cidadão infeliz aí. E ele dizia que aquele pessoal que está acampado em Curitiba são todos vagabundos. Eu falei para ele o seguinte, ó, você é babaca, falei para ele. Perdi a paciência. Se esses vagabundos não estivessem lá, já tinham matado o Lula. Não é verdade? Com certeza. Então, é verdade. Então, olha, os vagabundos que estão lá, entre aspas, porque não são vagabundos, são lutadores, estão garantindo a vida do Lula. Porque o que um delegado fez ontem, o que foi? É um ensaio. Aqueles tiros lá, é um ensaio. Um daqueles tiros vai pegar o Lula ainda. Né? Então, se os vagabundos não estão presentes, fazendo um cerco e chamando a atenção internacional para o problema, o Lula, a essa altura, já teria esticado a canela, estaria num túmulo qualquer e a população chorando a sua morte. Então, veja bem, esse camarada, ele aparentemente é bem informado, aquela coisa toda, mas usa a rede social para disseminar ódio e preconceito. Fala, olha, o Lula está vivo hoje graças a alguns milhares de vagabundos, né, que estão em Curitiba zelando pela vida dele. E o ódio da classe dominante não é pequeno, não. Olha, eu vou dar uma passadinha aqui, porque é muito importante isso. E saber aonde vocês estão chegando, né? A gente, olha lá, o Dimas até já olhou, né? Ele fica muito contente com isso, e tem grande parte do trabalho dele nisso. Então, está aqui, ó. Ana Maria Nares, Taubaté. Um abraço, Ana. Obrigado por estar assistindo o programa. O Luiz Antônio Nares, que está junto com ela. Um engenheiro de primeira categoria também. A Ana é dona da loja Essências dos Anjos. Muito obrigado de estar aqui com a gente. A Mauri Casado Rodrigues, São Paulo. Tá certo? A Mauri trabalhou na CETEP muito tempo comigo lá em São Paulo. Nós estamos chegando na capital paulista. Tá certo? Marcos Ramiro Sardinha. Todo mundo aqui conhece o Sardinha, acompanhando, deixando um abraço. Carlos Abraham é o vice-presidente do CREA de Santa Catarina. Estava lá em Florianópolis. Abraham, um abração para você. Obrigado por estar aqui com a gente. O Sérgio Roberto, né, que nós já cumprimentamos ele no começo aqui, que é o pai da Loreni, está aqui. Boa noite, Chico. Estou antenado no programa. Abraço para o professor Silvio, companheiro de mecânica pesada. Verdade. Aí, tá vendo? Século passado, cara. O Dair Ribeiro Monteiro também é chefe de arrecadação, da folha de pagamento, uma da maior empresa de energia elétrica desse país. É uma honra para a gente estar chegando lá e ser assistido por essas pessoas. Benedito Machado. Né? Ixi, Machadão, chefe de gabinete da Poliana, e agora só está nas caipirinhas em casa, né? Tranquilo. Ricardo Paulo Moreira. O senhor Moreira está aqui assistindo nós, a Matal junto. O Lauro Alves, do blog, uma pessoa fantástica, uma educação e uma fineza, e que está me devendo uma visita. Eu quero que ele venha dar uma entrevista aqui para mim. Luiz Antônio da Silva também assistindo a gente. E depois a gente vai passando. É uma série, mas a gente fica muito importante. Então, a gente vai indo além das fronteiras. Né? O Dimas tem uma equipe que faz as reuniões para montar o programa, ele fala para mim, pô, acaba mais gente de São Paulo, de São José do Rio Preto, não sei da onde assistindo, que ele vai acompanhando, né? E eu falo para ele, graças a Deus, ele não fica dependendo só de Taubaté. Apesar de que eu adoro essa cidade, devo tudo a ela, mas a gente vê que é difícil, né? É uma cidade também que as pessoas precisam, sei lá, estão apanhando e sentindo prazer na surra, né? O Lauro está falando aqui, Fernando e Silvio, cidadãos de excelente conhecimento. Parabéns, Chico, Lauro. Obrigado. Bom, vamos continuar aí. Foram alguns que a gente faz questão.
Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho da visita amanhã da governadora, da futura governadora, né, da pré-candidata a governadora e do vice-candidato a governador pelo PSOL. Inclusive o vice é daqui da nossa região, né, de Campos do Jordão, né? Não. Quem vai prestigiar a região amanhã é a nossa pré-candidata a governadora, né, professora Lisete Arelalo, né, não é uma simples professora, né? Foi chefe de gabinete do então secretário de Educação Paulo Freire em São Paulo, na gestão Erundina. Né? Então, a professora Lisete é uma professora que entende muito de educação, né? É uma professora da USP, né? E vem contribuir com a gente num debate extremamente importante, que é um debate que a gente já abriu aqui, que é a reforma do ensino médio. Né? Tem muitos interesses por trás dessa reforma, né? Inclusive interesses como da Prefeitura Municipal de Taubaté, que é municipalizar o ensino médio. Né? Ela vem aqui para dar os esclarecimentos, para dizer, né, fundamentado em que a Prefeitura Municipal de Taubaté quer parar de investir, diminuir o investimento da educação infantil em creches, em berçários e passar a investir no ensino médio. Né? A gente já viu que a Prefeitura fechou inúmeras salas da educação infantil, né, transformou salas em depósito de crianças com 30, 32, 33 crianças dentro de uma sala de maternal, você entendeu? Então isso é extremamente prejudicial para poder ter o recurso para poder investir no ensino médio, né? Então, educação não se faz do ponto de vista mercadológico, né? Educação se faz do ponto de vista de qualidade. Nós precisamos ter investimento, né? Dar condições para que os professores consigam transformar isso no aprendizado dos alunos, né? Transformar num ambiente. Nós temos várias professoras reclamando, né, das creches superlotadas, e a Prefeitura resolve, o ano que vem, né, ampliar ainda mais o ensino médio, o oferecimento do ensino médio. Né? Nosso sindicato, a POSP, é contra essa municipalização, né? E exatamente por isso, né, o ensino médio é de responsabilidade do Estado. Existe uma série de professores que trabalham no ensino médio, né, que, portanto, podem ficar desempregados por conta desse equívoco, né, da política governamental aqui do PSDB no município de Taubaté. Então, a professora Lisete vai vir amanhã, a partir das 11 horas, na cidade de São Luís do Paraitinga, fazer uma visita rápida lá. Né? Por volta de 13 horas ela vem para Taubaté, né? Passa aqui para ter uma palavra aqui com as pessoas da TV Cidade, né? O Chico vai ter a oportunidade de conhecer. E a partir das 15 horas a gente abre esse debate, que vai ter a professora Lisete, mas também vai ter o Carlos Eduardo, o Duda, né? Que esteve aqui no programa do André, né? Na TV Cidade, né? Dizendo quais são os impactos que essa reforma do ensino médio, quais são os interesses que estão por trás desse debate, né? Então, muito mais do que uma pré-candidata a governadora, né, que talvez seja a única mulher candidata a governadora na eleição desse ano, nós vamos ter aqui uma militante que defende a escola pública, que é contra a terceirização, né, que é contra os interesses da educação à distância, de grupos internacionais, que é contra a precarização, né, da educação pública. Então, nós vamos ter um grande debate. A gente queria convidar a todos, né, da TV Cidade, todos os telespectadores que estão aqui agora, para poder ir lá na Deuniana a partir das 15 horas e ter contato com uma pessoa maravilhosa, né, uma militante que já discutiu aqui em Taubaté o problema do sistema apostilado no governo Peixoto. Né? Nós fizemos uma audiência pública em Brasília, na Câmara dos Deputados, eu e ela na mesa. É uma pessoa fantástica, que tem uma pesquisa, um acúmulo educacional muito grande. Então é um prazer, né, poder oferecer, poder convidar as pessoas para participar de um evento como esse, amanhã na Deuniana, às 15 horas. Eu não sei se o Silvio vai falar alguma coisa, mas vai chegando mais alguns aqui, eu vou passando. A Laís Vilar, que tem um belíssimo salão de cabeleireira aqui, ali na praça da prefeitura, ali de frente ali. Obrigado a Laís de estar acompanhando a gente. O Amauri Próspero, do nosso jornal lá, do jornal SOS Bairro. Mauri, um abração para você. Uma das pessoas que mais briga comigo na rede social, né? Ele brigava muito, agora já virou meu amigo, e está me acompanhando, que é o Milton Frávio. Rodrigo Espírito está assistindo. Milton, um abração para você. E eu acho normal, a briga é normal, tem que ter esquerda, tem que ter direita, mas é um prazer e obrigado por estar acompanhando a gente aqui. E, Silvio, eu queria que você contasse um pouquinho, bom, do evento, nós passamos meio por cima, né? Porque na rede social
eu recebi vários lá. Quantas pessoas tinha lá? 20, 25, 18, entendeu? 14. Eles estavam fazendo até a aposta. Aí eu respondi lá para um que era 130. Daí ele virou e falou assim, puta, vocês tiveram que gastar pouco mortadela. Eu falei assim, está assinada a lista. Então eu queria que você falasse um pouquinho. É 130? Eu errei ou era isso mesmo? Você errou, cara. Você errou para baixo. Mas na verdade é o seguinte, eu na verdade não tenho ideia da quantidade de pessoas que estiveram na Santa Terezinha domingo, porque lá é um trânsito muito grande. Mas eu acho que deu mais de 150, 200 pessoas focadas naquilo ali. Né? Focadas naquilo ali. É o seguinte, Chico, e isso aqui você sabe, o Fernando sabe, o garoto também sabe, onde você inclui a linguagem literária, a linguagem artística, o belo, né? A tendência é você fortalecer o discurso político, né? E nós fizemos uma atividade na Santa Terezinha em favor da democracia, em defesa da candidatura, em defesa da liberdade do Lula, e foi um evento empolgante, foi bonito. Bonito, muito bonito. Bonito, foi bonito. É o tipo da coisa que você não quer colocar um ponto final, né? E aí, porque todo mundo que participava, teve um evento teatral, 2 atores maravilhosos, altamente talentosos, que estiveram, o Álvaro e a Forfa, né? É assim que eu conheço lá em Piranga, o MC Dendê e a esposa dele, a Rayane. Então, e também tivemos professores que, de repente, foi lá ler um poema, o caso do André, o caso da Bernadette, não só leu, mas cantou também. Enfim, foi uma coisa espetacular. Eu acho que a gente foi além dos objetivos. E toda vez que nós promovemos alguma coisa, gera uma certa tensão, né, Fernando? Porque como é que vai ser? Como é que não vai ser? Né? Será que vem gente? Enfim. E nessa agressividade que a gente está vivendo hoje, é bem possível que você organize algum evento na praça, em qualquer lugar, de repente você leva pedrada, ou tiro, né? Mas felizmente é só uma preocupação que eu creio que não vem a acontecer. E eu acho que aquele evento ali, ele não, de maneira alguma, alterou a harmonia, a dinâmica da Praça Santa Terezinha, mas acrescentou. Que é um lugar muito bonito, de trânsito, em que, olha que tinha festa de Quiririm, né, no dia, e a praça estava lotada, muita juventude. E no meio do feriado, né? É, meio do feriado. Muita juventude ali, muitas pessoas também, de toda a faixa etária, sentados, aplaudindo, acompanhando, pessoas que de repente você não esperava nada, pegava um poema, ia lá e lia. Então, acho que nós cumprimos o nosso papel. Agora, o mais importante é a disposição nossa de não encerrar ali. Sim. Sabe? Segunda-feira tem reunião na PEOSP, essa semana? Vamos fazer uma reunião, sim. É toda segunda e toda quinta. Para organizar, né? Organizar, para discutir, inclusive, o que foi feito domingo, que a semana foi muito tumultuada, né? Vamos discutir isso daí. E vamos em frente. Eu acho que tem um potencial na cidade, como toda cidade tem, de pessoas dispostas a fazer alguma coisa. Nós tivemos uma aparelhagem de som que o dono não cobrou 1 centavo. Os meninos que vieram, alguns vieram com condução própria. Enfim, é uma coisa colaborativa, uma coisa de quem está preocupada com o futuro do país, está preocupado em apagar com essa escuridão que está aí. E é essa luta. Enquanto eles estão dando tiro, a gente está levando cultura para a rua. É isso. Bom, o Machado passou aqui, o Benedito Machado. Vamos passar aqui. Chico, na quarta-feira, ele queria a opinião de vocês. Está prevista audiência pública para tratar do plano de carreira dos servidores municipais de Taubaté. Pergunto, qual a opinião dos entrevistados a respeito desse projeto de lei enviado pelo prefeito na Câmara? Primeiro, né? É impressionante, impressionante como o sindicato dos servidores municipais não está nem aí para os servidores municipais do município de Taubaté. Ele não se preocupa com nada, né? Com plano de carreira, com aumento salarial, com reposição das perdas salariais. Então, o sindicato de servidores
municipais é para arrecadar dinheiro e ganhar dinheiro com aquele convênio médico que eles têm parceria lá com a prefeitura, né? Então é assim, esse plano de carreira, ele é uma proposta feita pelo governo que não tem ouvido, né, durante essas 2 gestões agora, não tem ouvido mais os servidores nas suas opiniões, né? Eles não têm ouvido, não têm feito reuniões com grupos da educação, da saúde, né? Não têm ouvido as pessoas do que elas acham interessante ter no plano de carreira. Nós sabemos que algumas propostas que foram feitas para o plano de carreira, elas foram engavetadas e disseram que ia ter um impacto financeiro que a prefeitura não poderia honrar com esses compromissos, e foram engavetadas e não vão ser levadas em conta. Então é um plano de carreira que na verdade retira direito dos trabalhadores. Então quero denunciar que agora, quero convidar os servidores municipais para constatar isso na audiência pública que vai ter na Câmara. É uma tentativa de retirada de direito daqueles anuênios, biênios que os servidores têm direito, né? A prefeitura ela vai tentar tirar esses direitos através de um novo plano de carreira, e o que está em jogo, né, na verdade, retirada de direitos desses servidores. Então nós temos que organizar os servidores para ir lá na Câmara Municipal de Taubaté para dizer: não aceitamos esse tipo de plano de carreira, né? Queria dialogar com o Machado. Machado é uma pessoa que foi assessor da Poliana, é uma pessoa muito preocupada com isso, né? Estão mexendo em questões centrais dos direitos dos servidores públicos, né? Questões ligadas à aposentadoria, questões ligadas a direitos, né? Que faz com que a carreira do servidor público que vai acumulando esses biênios, esses anuênios, esses direitos que a prefeitura tinha previsto, né, nas suas leis, isso tudo vai ser retirado. Então eu queria chamar a atenção que os servidores precisam ficar muito atentos, porque eles não têm um sindicato para fazer essa disputa com a Prefeitura Municipal de Taubaté. 15 segundos para vocês despedirem. O Jefferson está me apertando lá, que eu estou estourando o horário. Olha, só o GCE do PT convidou você, mandou um abraço para você, e convidou você para participar também da organização da caravana da Romaria Aparecida dia 20. A Fátima falou comigo, eu já me comprometi com a Fátima que eu ia ajudar e pode contar comigo. Então, legal. E aí eu agradeço o espaço, mais uma vez. Tá bom? Tá jóia. Mandou para anunciar o Alex Freitas. Encerra aí? Então, beleza. Nós podemos encerrar aqui. Nós saímos na TV e podemos continuar um pouquinho aqui. Então vamos lá, eu queria deixar um abraço, né, e dizer que convidar, né, os servidores municipais para estar presente na Câmara quarta-feira. O Machado está correto, né, na avaliação dele. Os servidores têm que participar, têm que usar o seu mecanismo de participação para evitar o mal maior, e convidar as pessoas para poder participar do evento lá na Deuniana, amanhã às 15 horas, né, com a professora Lisete, nossa pré-candidata ao governo do estado de São Paulo, que vai fazer uma discussão sobre a reforma do ensino médio. Um grande abraço a todos os telespectadores aqui da TV Cidade. Pode falar. Então, eu também quero reforçar o convite do Fernando, que acabou de fazer, com relação a Lisete amanhã na Faculdade Deuniana, e reforçar o convite também para os trabalhadores municipais na quarta-feira, nessa audiência. Que o prefeito não quer outra coisa a não ser adequar as leis do trabalhador municipal às novas reformas que estão no país. Porque para eles virou moda, né, uma moda permanente, aliás, de arrancar direito para tocar a administração pública. E a gente não pode permitir isso. O Machado está coberto de razão em levantar essa questão aí, porque é fundamental. Um funcionalismo público mal atendido, sem perspectiva de uma boa carreira, significa uma consequência de péssimo atendimento à população. E isso não é culpa do funcionário público. E além do projeto maldoso, a gente sabe que o Ortiz Júnior tem na mão esse punhado de vereadores que ele trata como se fosse aquela massinha que a criança brinca na escola no ensino infantil. Dá o formato que quer. Então, os trabalhadores municipais estão correndo um sério risco. O Alex Freitas também está assistindo, deixando um abraço para o Fernando. Um abraço para ele. Você também. Um abraço aí do Correio. Lá do Correio, né? Isso. Alex do coração. Já teve com nós uma vez, né? Foi candidato a deputado. Alex, pessoa muito... Bom, Fernando, eu também vou encerrar da minha parte,
convidando também, e vou reforçar agora na minha rede agora de noite, vou passar o convite para todos estarem na Deoniana amanhã, a partir das 15 horas, para a gente bater esse papo saudável, ético, né? Uma política gostosa e uma pessoa que trabalhou. Só dela trabalhar com o Paulo Freire não precisa dizer mais nada, né? Quer dizer, é o que dispensa comentário, né? Dispensa comentário, essa que é a verdade. Qualquer coisa que a gente for falar aqui, a gente está falando bobagem, porque o fato é mais importante do que as palavras da gente aqui. Então, acho que vocês estão muito bem escolhidos. Lógico que a gente sabe que é uma batalha dura, mas... E o Fernando Cedo também é um pré-candidato? Nós estamos à disposição, né? Sempre tivemos à disposição. Se tiver que cumprir com alguma tarefa eleitoral, nós não vamos declinar disso não, porque o partido precisa, né, construir as suas fileiras, aumentar o seu número de deputados federais, aumentar o número de deputados estaduais. Meu nome sempre esteve à disposição. O professor Silvio Prado também? Eu sou muito novo para essas aventuras. Não, eu não sou mais candidato. Dou todo o apoio para o Fernando. Eu acho que o PSOL está com um quadro de candidatos bons, né? Vai ser uma disputa diferenciada e eu vou estar aí para ajudar, para colaborar. Eu não tenho mais apetite por candidatura. Acho muito bonita a luta política, mas em outras áreas. Disputar e pedir voto, eu não tenho muito gosto. O Machado, eu vou encerrar aqui nas palavras do Machado. Ele gostou do que vocês falaram, né, da audiência pública, e está dizendo aqui, o plano de carreira é uma armadilha para os servidores. É o que vocês falam. Isso mesmo. Retirada de direitos, né? Gente, muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser. E amanhã, na Deoniana, a partir das 15 horas, estaremos todos lá com a professora Lisete Ademal. Um abraço a todos. Até a semana que vem. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Novidade pra você, Zé Bom Lanches, uma delícia de lanches, é bom demais! Trabalhamos com um verdadeiro catupiry e na compra de um lanche especial você ganha um refri 600 ou um suco. E não para por aí, leve 2 especiais e ganhe um refri de 1,5 litros. Inacreditável, lanches de 40 centímetros. Fone 991411779 ou pelo WhatsApp 99638 8081.